E paz, queridos irmãos, amigos, eu quero aqui ler uma passagem da Palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônica, capítulo 13, versículo 1. Nós vamos tirar aqui uma parte aqui para a gente meditar um pouquinho, que fala da arca que Davi resolveu trazer para Jerusalém, né? A arca de Deus. E diz assim: e teve Davi conselho com os capitães dos milhares, dos centos e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, e com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se juntem conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. No versículo de número 7 diz assim: e levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel se alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos com harpas, e com alaúdes, com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. Versículo 9. Chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi encheu-se de tristeza, que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Peri-Uzá até ao dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então, queridos, nós vimos aqui um desejo que surgiu no coração de Davi de trazer a arca para Jerusalém. Porque no tempo de Saul, né, Davi sabia que a arca não teve nenhum privilégio ali no reinado de Saul, né? Nós sabemos que a arca, ela representa, simboliza a presença de Deus, né? A arca do Senhor, ela significa a presença de Deus. E essa arca, no tempo do reinado de Saul, conforme diz o texto aqui, ela foi esquecida, ela foi negligenciada, desprezada durante todo o reinado de Saul. Ele não esquentou a cabeça, né? E por causa disso, ela ficou 70 anos no santuário de Siló. Deveria estar no Santo dos Santos, no tabernáculo, mas ela estava lá no santuário de Siló. 70 anos ela ficou lá, certo? Então, o rei Davi, querendo honrar a Deus, né? E também querendo um reinado teocêntrico. Isso é muito importante. Davi era um homem de Deus, né? E ele não queria ter um reinado igual de Saul, separado de Deus. Ele queria ter um reinado teocêntrico, né? Deus no centro. Então, por causa disso, ele tomou a decisão de trazer a arca. Ele queria reinar com Deus. Davi nunca quis reinar separado de Deus, né? Então, essa atitude de trazer a arca agradou os grandes de Davi, os seus príncipes, né? Seus capitães, e agradou todo o povo também. Todo o povo ficou feliz com essa decisão do seu rei, porque eles sentiam falta da arca, eles sentiam falta da presença de Deus, né? Então Davi consultou, né, o povo aceitou, e Davi imediatamente, né, fez tudo o que foi preciso para trazer a arca. A Bíblia diz que eles pegaram a arca, levaram a arca de Deus sobre um carro novo,
da casa de Abinadab. Se é 1 Crônica 13, capítulo 7, diz aqui, ó. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. Entendeu? Então eles botaram ali, pegaram uma carroça ali, né? E botaram os bois para puxar a carroça e botaram a arca ali. E a Bíblia diz que eles vinham pulando, gritando, felizes, né? Porque a arca estava de volta para Jerusalém, a cidade de Davi. Certo? Então, mas aí aconteceu um incidente que ninguém esperava. Os bois tropeçaram e Uzá, no seu zelo, né? Ele estende a sua mão para segurar a arca, para não deixar a arca cair. Aí isso aí irou Deus, né? E Deus acendeu a sua ira, e por causa disso, a Bíblia diz aqui, ó. E chegando a ira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então acendeu-se a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Então, os bois tropeçaram, e Uzá, no seu zelo, conforme eu falei, tentou segurar a arca. E por causa disso, Deus se irou e ele morreu ali na frente de todo mundo. Certo? Agora, querido, nós vamos ver aqui um detalhe importante, né? Davi ficou preocupado. E agora? Como é que eu vou trazer a arca de Deus, né? Ele disse aqui, naquele dia temeu Davi e disse ao Senhor, temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a minha arca de Deus, né? Mas o que aconteceu? Querido, às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Esse é o problema. A obra de Deus, eu sempre digo que a obra de Deus, ela não é para ser feita do nosso jeito. Não importa quantos anos de crente eu tenho, não importa se eu sou criado na igreja, não importa se eu sou pastor, se eu sou presbítero, se eu sou evangelista, se eu sou bispo, se eu sou apóstolo. Isso aí para Deus não quer dizer nada, nada. Nós temos que fazer a obra, somos chamados para fazer a obra, somos obreiros da casa do Senhor, mas nós temos que fazer a obra conforme está na palavra de Deus. Nós temos que fazer a obra de Deus conforme está escrito na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e muita gente se esquece. Davi estava com boas intenções? Estava, mas ele não fez como a Bíblia ensina. Por quê? Porque a Bíblia ensina que a arca, ela tem que ser carregada nas costas, e pela tribo de Levi, pelos levitas, entendeu? Mas Davi, ele não examinou a Bíblia, entendeu? Ele não procurou saber como é que tinha que fazer. Então, ele fez uma coisa certa, que tinha um desejo certo de trazer a arca, mas fez da forma errada, entendeu? Então, ele consultou lá com seus grandes por que aconteceu aquilo, né? Então, ele foi descobrir que a arca não poderia ser carregada da forma pagã. Os filisteus é que faziam essas coisas com carro de boi. Mas Deus queria que a arca fosse carregada nos ombros. Entendeu? Então, o que Davi fez? O Davi, ele foi consultar o Senhor. Foi perguntar a Deus, por quê? Por que ele não fez isso antes? Por que ele foi pragmático? O que é uma pessoa pragmática? É uma pessoa que os fins justificam os meios. Eu não estou fazendo da forma certa, mas é para a obra. Eu não estou fazendo da forma certa, mas está dando certo. Está dando certo para o homem, mas para Deus não está dando certo não. Entendeu? Para Deus, para dar certo, tem que ser conforme está escrito na Bíblia. Tem que ser conforme está escrito na palavra. Davi era bem intencionado? Era. O inferno, gente, está cheio de gente bem intencionada, mas que não quis obedecer a palavra de Deus. Entendeu? Então, Uzá colocou a mão na arca, morreu na hora. Porque a arca era para ser carregada nos ombros. Entendeu?
Agora Davi foi consultar, né, a palavra, está em Crônica 15, 14, está escrito aqui, ó, pois, aqui, ó, 14 e 12, e disse-lhe no 12, vós sois chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos e vossos irmãos, para que façais subir a arca de Deus de Israel ao lugar que tenho preparado. Pois, olha só, porquanto primeiro vós assim não o fizeste. E o Senhor fez rotura, porque não buscamos segundo a sua ordenança, não buscamos segundo a sua palavra. Depois, né, do problema, aí ele foi buscar a Deus. Por que ele não fez isso antes? Muitas vezes nós agimos assim, né? Nós primeiro arrumamos o problema, fazemos fora da palavra, para depois, não era para ser assim, era para ser assim, não, nós não fizemos conforme a Bíblia. Querido, por mais bonito que você esteja fazendo, se não estiver de acordo com a palavra, não adianta, Deus não recebe, é coisa da carne, entendeu? A Bíblia diz que Davi pulava, gritava, dançava, o povo todo com ele, e Deus não estava aceitando aquilo. Então, emoção, querido, não quer dizer que Deus está recebendo, não. Ah, eu estou tão emocionado, e daí? Nós não vivemos de emoção, não, nós vivemos pela fé e na palavra, obedecendo ela, entendeu? Aí entraram pelo caminho, santificaram, né? Pois os sacerdotes, que a obra de Deus não pode ser feita por pessoas imundas, mão suja, tem que se santificar, tem que ser limpo, tem que se consertar, tem que estar bem com Deus. É assim que pede a palavra. Então, santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazer subir a arca de Deus, de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com varas que tinham sobre si. Entendeu? Agora estão trazendo a arca do jeito certo. Não, mas aquele jeito que Moisés ensinou é muito antigo. Aquele jeito que Moisés ensinou para carregar a arca, e aquilo está ultrapassado. E que é isso? Carregar no ombro, os bois são mais rápidos. Os bois é mais rápido, mas boi tropeça. O boi tropeça, amigo. E é o que às vezes a gente quer andar rápido demais. Deus não tem pressa não, amigo. Deus quer é que nós façamos a coisa direito, conforme está na sua palavra. Deus não tem pressa não. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, imutável. Deus não tem pressa não. Ele quer que a gente faça direitinho, conforme está na palavra dele. Ele escreveu a palavra para quê? Para a gente passar por cima dela? Não. Os bois andavam mais rápido, mas boi tropeça. Cuidado para não tropeçar, certo? E um outro detalhe aqui, que eles foram fazer segundo a palavra de Deus, entendeu? Aí fizeram tudo certinho. Aí não fizeram nada errado. Agora um outro detalhe aqui, querido. Sabe o que acontece? Às vezes a gente se acostuma com o sagrado. Sabia? Olha, a arca, o Saul desprezou a arca, né? A presença de Deus não interessava para ele, porque ia atrapalhar os planos dele. Às vezes a gente não quer Deus no negócio, porque a gente sabe que não é assim que Deus quer, né? Então o Saul nunca quis Deus no reinado dele, desprezou a arca para lá. E veja o fim dele, né? Então a arca ficou mais ou menos 70 anos lá na casa de Abinadab lá, e o nosso querido Uzá nasceu e cresceu vendo a arca. Aquela arca talvez se tornou comum para ele, sabe? Ele sabia que não podia botar a mão na arca. Ele sabia que ele não era um homem competente para botar a mão na arca. Tanto é que Deus matou ele. Pela imprudência dele. Muitos dizem que não, né? Mas a gente sabe que foi imprudência da parte dele, ter botado a mão na arca. Mas sabe por que também que ele botou a mão na arca? É porque ele se acostumou com o sagrado. Ele via a arca todo dia lá na casa dele, entendeu?
nasceu, cresceu vendo aquilo ali é um caixote qualquer. Às vezes acontece com a gente se acostuma com o sagrado. Todo dia na igreja, desde que eu nasci que eu estou na igreja, eu já me acostumei com os cultos, eu já me acostumei com tudo, eu não busco mais renovação, eu não busco mais uma vida nova em Cristo, entendeu? Eu não busco mais nada, eu fico naquele ritual, cumprindo aquela rotina. Querido, é muito fácil o crente se acostumar com o sagrado. Quando ele se acostuma com o sagrado, quando o sagrado se torna comum para ele, quando aquilo que ele faz para Deus se torna rotina, pregar é uma coisa comum, não preciso nem orar não, já conheço o macete todo. Já sei como cantar, eu canto bem, já sei como movimentar o povo, eu já sei tudo, entendeu? Ele não busca renovação mais, ele não tem mais comunhão com Deus. Aí o sagrado começa a se tornar uma coisa comum, começa a se tornar uma coisa sem nenhum valor especial, porque a importância do sagrado é que nós temos comunhão com Deus. Não é porque a gente se acostumou e a gente vai ficar cumprindo um ritual, isso aí não resolve. Deus não está nisso. Os fariseus eram assim. Os fariseus não tinham mais comunhão com Deus. E eles eram religiosos. Às vezes o crente vira religioso. Nós sabemos que religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E Jesus é uma pessoa viva. Religião é coisa morta. Agora, Jesus é vivo. Então, tem que ter comunhão com Deus. É necessário que se aproximar de Deus, creia nele, tenha comunhão com ele, entendeu? Viva com ele, ore, né? Não é aquela oração bonita, não, é uma oração de comunhão, de dependência. E usar a impressão que dá é que se acostumou com a arca, 70 anos vendo aquela arca na casa dele, nasceu e cresceu vendo aquela arca. Essa arca é uma coisa comum, posso segurar que não tem nada não. Antigamente não podia botar a mão nela, mas hoje pode. Pode, morreu. Entendeu? O zelo também não resolve. Uzá foi zeloso, não queria que a arca caía. Bem, quem sabe? Mas se ele foi, zelo de respeitando a palavra de Deus, não adianta não. O zelo, como disse o apóstolo Paulo a respeito dos judeus, eles têm zelo por Deus, mas não com sabedoria. Aí não adianta. Tem que ter zelo e sabedoria. Aonde está a sabedoria? Ter zelo por Deus, segundo a palavra de Deus. Entendeu? Então, Uzá, infelizmente, parece que ele não respeitou aquilo que tinha que respeitar. Não podia botar a mão, não podia. Não podia carregar em carro de boi, não podia, mas fizeram. O pragmatismo é assim, gente. Os meios, os fins justificam o meio. O que eu estou fazendo não está muito certo não, mas é para a obra de Deus. Deus é santo, entendeu? Então, querido, olha só, não existe entusiasmo, boa intenção, união, amor que compense a desobediência. Se você está entusiasmado com a obra de Deus, se você está cheio de boas intenções, se você está aplicado na obra, dedicado, mas está fazendo fora da palavra, está sendo desobediente, você está perdendo seu tempo. E cuidado que os bois podem tropeçar e usar morrer. Entendeu? Muito cuidado. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, no teu nome, eu fiz a obra com o maior zelo, eu não te conheço não, você estava praticando a iniquidade, desobedecer a palavra é iniquidade, entendeu? Então servir a Deus, fazer a obra de Deus sem obedecer a palavra, não adianta não, entendeu? E outra, não se acostuma com o sagrado não. Quando for para a igreja, vá pensando em Deus, tenha comunhão com Ele. Não chega lá e parece que tu está numa praça, apreciando a pracinha não. Parece que você está aí ali na área, numa praça de alimentação, igual lá no shopping. Nada, quando você estiver na igreja, fica ligado. Isso aqui não é julgar ninguém, nem apenas uma advertência. Uzá morreu porque se acostumou com o sagrado. Não se acostuma com o sagrado, não. Que Deus seja sempre uma novidade para você.
que você venha viver na expectativa de um milagre. Eu vou para a igreja hoje, mas eu não vou para dormir, não vou para murmurar, não vou para ver defeito de ninguém. Eu vou para adorar a Deus. Eu vou numa expectativa de um milagre. Estou doente, eu adorando a Deus eu posso ficar curado da enfermidade. Estou com um problema na alma, minha alma está triste. Na minha adoração, eu posso ficar bom da minha depressão. Estou triste, posso sair alegre. Vá para a igreja buscando uma renovação, esperando algo da parte de Deus. Você está adorando a Deus, está certo que nós somos templo do Espírito Santo, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, na condução, no trabalho. Deus habita em nós. Mas quando a gente se junta, há uma manifestação de Deus. Deus nos criou ser gregário, a gente tem que estar junto, né? Quando a gente está na igreja, a gente tem que ir na expectativa de um milagre. Deus pode me curar algum problema emocional, Deus pode me animar, eu estou desanimado, Deus pode animar, pode me curar espiritualmente. Nós somos espírito, alma e corpo. Deus pode me curar espiritualmente, mentalmente, Deus pode me curar emocionalmente, se eu estou com algum problema. Querido, a gente tem que ir para a igreja ligado com Ele, com propósito. Eu vou para adorar a Deus, eu vou para sentir a presença dEle, eu vou para sentir a alegria dEle. Eu não vou para a igreja simplesmente para cumprir um ritual. Olha, esse mês eu fui 20 vezes na igreja, esse mês eu fiz 30 horas de oração, esse mês eu fiz 40 jejum, e 40 meses tem 30 e você fez 40, muito bom. Você é um religioso do bom, hein? Meu querido, ore bastante, vá bastante à igreja, jejue sempre que for necessário, que Deus tocar no teu coração, mas tudo é para a glória de Deus. Não é para você somar tudo no lápis, igual religioso. Não. Que você faça tudo isso, mas faça para a glória de Deus. Então, se você está fazendo a obra de Deus, de vez em quando pare e pense, eu estou fazendo segundo a vontade de Deus. Porque todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e não a pratica, diz Jesus, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Vê a chuva, os problemas da vida, as tempestades, e a casa caiu, porque ela foi edificada na areia. A pessoa estava em desobediência. Mas todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, eu vou compará-lo ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vê a chuva, vê os problemas da vida, vê as lutas, vê o vendaval da vida, e a casa não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. O que é edificada sobre a rocha? Estava vivendo segundo a palavra de Deus. Estava vivendo em obediência. Então, querido, guarda essa palavra no teu coração. Não seja como Uzá, que teve zelo pela vontade de Deus, pelas coisas de Deus, mas mexeu aonde fez fora da vontade de Deus. Desobedeceu. Não era para botar a mão. Que você não seja igual Davi. Quer agradar a Deus, mas quer fazer a coisa do seu jeito. Não, faça a obra de Deus do jeito de Deus, porque a obra é dele. Sede santo, porque eu sou santo. Que Deus te abençoe, tá? Se essa palavra te abençoou, dá um likezinho aí. E se quiser fazer parte do nosso, se inscrever aí no nosso canal, fica à vontade, tá bom? Um abraço para você, que essa palavra possa trazer uma edificação para a sua vida, quem sabe, né? Deus te abençoe, tá? Fica na paz.